Então, como dar limite às crianças usando brincadeira e fazendo de forma lúdica e sem punição? Como fazer isso? O vídeo sobre hoje é sobre isso. É uma situação que normalmente é muito difícil aos pais, como dar limites. Muitas vezes os pais vão ou de uma tendência a punir de uma forma autoritária e agressiva, ou são muito permissivos. Ambas as situações são muito problemáticas para as crianças, porque as crianças sim precisam de limites, no sentido de que elas não podem fazer tudo o que querem, ninguém de nós pode, não é verdade? Então, as crianças precisam sim de um cuidado muito especial. No entanto, quando a gente tem uma situação de colocar limite com agressividade, punição, autoritarismo, a criança ela vai se ressentindo e isso vai comprometendo a relação com os pais ou os educadores. E aí, cada vez mais a criança vai confiando menos nesse adulto, nessa pessoa, e aí é o que não se quer, porque quanto mais a criança for perdendo essa confiança confiança dos pais, no futuro, o que pode acontecer? Ela vai se rebelar contra esses pais, em vez de, principalmente na adolescência, que eu estou falando, por exemplo, em vez dessa criança se diferenciar desses pais, que é uma tarefa da adolescência, mas sem ter a rebeldia que é tão problemática muitas vezes para os pais e difícil para todo mundo. Há momentos em que a gente precisa dar limites na hora que acontece, não dá para esperar, tem que ser naquele momento. E como fazer isso de uma forma em que você não seja nem agressivo, nem autoritário, nem assim, se descabele naquele momento. Então isso é muito importante. É uma coisa que às vezes eu tenho a impressão que a gente foi criado de uma forma que a gente não percebeu isso, mas criança também é gente, sabe? Ela também merece explicação. Então muitas vezes os pais, por conta da rapidez, porque é mais prático, né, mandar, né? É mais prático dizer sim porque sim. Mas a criança, para que ela possa exercitar, né, tanto o poder dela de aprendizado, de pensamento, para que ela possa pensar, decidir e de alguma forma aprender, é muito importante que os pais possam explicar o porquê daquela situação que precisa ser feita daquela maneira. Então isso é algo que às vezes seus pais não explicam, então tem que parar. É uma coisa que há uma recomendação que, né, quando possível, é muito interessante ser feito, é ficar na altura da criança, olhar olho a olho, de uma forma que não fique um superior ao outro, e explicar com a linguagem que a criança possa explicar o porquê que algumas coisas precisam ser feitas daquela forma e outras não. E aí, às vezes, só a explicação pode ser que dê conta. Às vezes, vai precisar reexplicar várias vezes. Às vezes, a criança não vai entender naquele momento, mas num outro momento em que ela estiver numa situação, de novo, uma situação parecida, ela vai entender aquilo que você falou. Então, é muito importante explicar e repetidamente, porque educação é repetição. Isso é uma coisa que é importante a gente saber. Outra situação, então, quando nessa situação em que você precisa fazer com que a situação aconteça naquela hora, além das explicações, é muito importante que você esteja atento a se tem alguma necessidade não atendida. Né? Em Gestalt terapia, a gente chama de Gestalt inacabada, né? Aquilo que o organismo está pedindo naquele momento. Então, talvez seja sono, talvez seja fome, talvez seja contato físico, às vezes seja alguma coisa simples, ou não, mas assim, alguma coisa que ali a criança está tendo necessidade. Então, esteja atento a isso. De alguma forma, pode ser que você consiga atender essa necessidade, às vezes pode ser que não, mas é importante estar atento a isso e tentar ver se consegue falar sobre isso e tentar dar alguma solução para esse problema. E é claro que há uma abordagem lúdica, uma abordagem de brincadeiras pode ser muito útil também. Então você está precisando que a criança escove o dente, né? Você pode brincar da criança escovar o seu dente, você escovar o dente dela, você pode brincar com que ela, vamos ver quem escova primeiro, aí vai lá, ambos escovam, ou faz aquela brincadeira do reverso, né?
Aí você duvida que você escova o dente sozinha, enfim, ou então duvida que você escova o dente pulando, sei lá, 3 vezes, não sei, né? Inventar alguma coisa lúdica, tá? Para que aquele momento não seja tão pesado. Então, é claro, uma coisa importante, né, de ter em mente é que com menos de 2 anos, é importante que menos de 2 anos, às vezes é mais difícil para a criança entender as regras. Então, imaginar que a criança entenda alguma coisa muito abstrata com menos de 2 anos é difícil, né? Claro que não é possível. Então, é importante falar de acordo com a possibilidade daquela criança. Então, vamos imaginar, vou dar um exemplo, né? Vamos imaginar que a criança não para quieta e você precisa que ela pare quieta. E você precisa dizer que aquele ambiente não é para poder, né? Não é um ambiente que pode ficar correndo muito, por qualquer motivo. Você pode brincar, por exemplo, que você... Olha essa máquina, será que essa máquina tem um botão de desligar? E você fica tocando no nariz, tocando no ouvido, tocando na cabeça, tocando na barriga. A criança vai achar lúdico, né? E ali você vai estar dizendo, olha, não pode correr, né? Vamos brincar de estátua? Vamos brincar de estátua. Olha, vou contar até 3, né? 1, 2, 3, estátua! Né? Então, fazer alguma coisa lúdica para que a criança não, né, que ela possa fazer aquilo e também, claro, lembrando da explicação. Lembrando da teoria paradoxal da mudança, que eu falei em outro vídeo, em alguns vídeos aqui do canal eu falo, a Gestalt terapia vai trazer que nós não mudamos, nós e nem crianças, nem ninguém muda por conta de coerção. Nós não mudamos porque alguém nos obrigou a gente não muda porque a gente diz assim, eu tenho que ficar na dieta, você está gorda e você tem que emagrecer. A gente não muda assim. A gente só muda depois que a gente aceita o que é. Quando a gente se dá conta do que é, do meu tamanho, sei lá, se eu tô gorda, eu me dou conta do quão gorda eu tô. Se eu tô nervosa, eu me dou conta de quão nervosa eu tô. Se eu tô com sono, de quão com sono eu tô. Então, no momento que eu me dou conta de como eu realmente estou, é que eu posso me mudar. Com criança é a mesma coisa. Então, às vezes, para ajudar a criança a reconhecer e lidar com as regras, pode brincar, né? Fazer com que a criança, né, viva a situação com bonequinhos ou com teatrinho, né? Com fantoche, brincar de ser a mãe, de ser a criança, de dizer as regras, de receber as regras e também de viver a situação de quebrar as regras na brincadeira. Então, na brincadeira, ele pode dizer não, pode dizer que não vai, né? Pode exagerar, nunca vou tomar banho, nunca vou escovar o dente, porque no momento em que a criança está vivendo isso, ela vai poder deixar de ser isso. Então, muitas vezes os pais pegam muito a sério, levam muito a sério o que a criança diz. Inclusive, quando a criança diz que está com raiva, está com te odeio, alguma coisa assim, não é para levar tão a sério. Não é que não é levar a sério. É que quando a criança diz isso, é uma experimentação, colocar para fora os sentimentos, sensações. Então, é muito importante que os pais permitam que esses sentimentos possam ser expressados. E aí, a partir desse momento que possa ser expressado, é colocado para fora, pode ser ressignificado e pode ser diferente. Enfim, espero que eu tenha ajudado, né, a falar um pouquinho de como dar regras, dar limites de uma forma mais lúdica. E você já vivenciou alguma coisa assim? Você tem dificuldade de dar limite? Como que você dá limites? Alguma forma já funcionou, não funcionou? Você já viveu isso na sua vida? Escreve aqui embaixo que eu vou adorar saber um pouco mais sobre você, até para a gente poder conversar e eu saber um pouquinho como é que funciona isso. Se funciona, se não funciona, se você já viveu brincar sobre isso, se você se dá limite, se você dá limite à criança, se você não tiver filho, fala de você mesmo, ou fala da sua experiência quando você era criança. Enfim, é isso. E uma coisa importante, tá? Que eu acho que só para finalizar esse vídeo, às vezes as pessoas não se dão conta que tem dificuldade de dar limite a si mesmo e depois fala que as crianças não conseguem aceitar limites. Então, nós somos
assim, o maior exemplo, e a educação começa por nós mesmos. Se a gente não consegue se dar limites, a gente vai ter muito mais dificuldades de fazer com que a criança aprenda a receber o limite também. Se a gente pega muito pesado com a gente, vai ser mais difícil também a criança pegar leve conosco. Então, tudo tem que começar com a gente tem que começar a trabalhar o nosso interno para que possa estar melhor com as crianças também. Enfim, é só isso que eu queria acrescentar. Um beijo e te vejo no próximo vídeo. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, clica no sininho. Se gostou, dá um joinha, que é isso que me dá um feedback aí para continuar fazendo os vídeos e escolhendo os temas para aqui para o canal. Um beijo, tchau!